Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a nossa segunda aula e nós vamos continuar falando sobre modelos atômicos. Lembrando que na aula 1 nós falamos sobre os modelos atômicos de Dalton e de Thomson e nessa videoaula nós vamos falar sobre os modelos de Rutherford e de Bohr, beleza? Para quem quiser acompanhar no livro, a matéria está na página 42 a 46 do livro didático volume 1. Então pega seu livro e acompanha a videoaula para que você possa absorver o máximo do conteúdo. O modelo de Rutherford é um modelo que nos diz que o átomo possui duas regiões. Uma delas é o núcleo e a outra é a eletrosfera. Então, na figura aqui, ó, o núcleo seria essa bolinha com sinal positivo vermelha e a eletrosfera, todos esses círculos em volta do núcleo, tá? Pontilhados aqui, com os elétrons em bolinha azul e sinal de menos, tá? Ele continua afirmando as ideias de Dalton e de Thomson, que o núcleo é denso e maciço. Só que Dalton e Thomson, eles falavam que o átomo inteiro era denso, o átomo inteiro era maciço. E agora não é o átomo todo que é denso e maciço, é o núcleo do átomo, tá? Então existe uma diferença. Denso e maciço são palavras que se repetem nos dois modelos anteriores. Porém, não é o átomo que é assim, é uma parte do átomo chamada de núcleo que possui essas duas características. E uma coisa importante é que no núcleo existe uma partícula chamada de próton. Então, o próton é a partícula que está no núcleo e os elétrons são partículas na eletrosfera. Lembrando que os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa, beleza? E os elétrons, eles giram em órbitas circulares e fixas, ou seja, o elétron que gira nessa primeira órbita aqui, ó, aqui, gente, é o núcleo, tá? Em roxo aqui com sinal de positivo é o núcleo e lá tem os prótons. O elétron que gira nessa primeira camada, aqui nessa primeira órbita, quer dizer, vai ser um elétron, esse aqui, por exemplo, ó, em vermelhinho. Esse elétron, ele jamais vai sair dessa órbita e passar para essa segunda órbita, ou para a terceira órbita. Ele sempre vai girar na órbita que ele está. Por isso que ele fala que as órbitas são circulares e fixas, beleza? E aí começa um desenvolvimento fantástico na ciência, chamada de mecânica quântica. A mecânica quântica, ela foi estudada por vários pesquisadores e um deles foi Albert Einstein. E baseado nesses estudos da mecânica quântica, foi possível entender que existem algumas características que acontecem no nível subatômico que não obedeciam o que o Rutherford propôs em seu modelo. Então, isso nos levou a concluir que o átomo ele não pode ser daquele jeito porque existe um fator quântico influenciando, tá? Então, Bohr foi um pesquisador que, iluminado por essas ideias da mecânica quântica, e ele pega o modelo de Rutherford, inclusive algumas literaturas até trazem o nome assim, modelo de Rutherford e Bohr, tá? Porque ele pegou o modelo de Rutherford e colocou a mecânica quântica dentro desse modelo. E aí o modelo sofreu algumas alterações. Algumas coisas vão prevalecer. Por exemplo, o átomo possui duas regiões, núcleo e eletrosfera. Beleza, Rutherford tinha falado isso. E Bohr confirma isso, tá? No núcleo existem prótons e nêutrons. Surgiu uma nova partícula subatômica, então, que são os nêutrons. Por que essa partícula surge? Olha só, o núcleo do átomo ele vai possuir prótons. Se ele possuir dois prótons, você concorda que as partículas com mesma carga tendem a se repelir? Se você concorda, o núcleo do átomo não poderia existir, porque se o núcleo do átomo tem duas partículas que se repelem, ele não seria denso e maciço, tá? E aí, o que acontece? Para eliminar
essa força de repulsão, uma partícula chamada de nêutron está presente ali no átomo e controla, neutraliza essa força de repulsão que ocorre entre os prótons. Então, o núcleo do átomo possui os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga neutra, beleza? E os elétrons, eles giram também na eletrosfera, igual o Rutherford falou. Porém, eles não giram em órbitas, eles giram em camadas. E essas camadas possuem energia. É uma camada energética, tá? E aí, quando um elétron recebe energia, ele pula para a camada posterior. Vamos visualizar isso aqui. Imagina o seguinte. Imagina que aqui é o núcleo do átomo, tá? A bolinha laranja. E você mora na camada K, tá? Você é esse elétron que eu tô apontando aqui com a seta agora. Aí, sua mãe te dá dinheiro. Dinheiro, traduzindo aqui para química, seria energia. O que você faz quando você está com dinheiro? Você vai para longe de casa, não é verdade? Para poder o quê? Gastar esse dinheiro. E aí, quando você sai, quando você ganhou energia, ou seja, ganhou esse dinheiro e saiu de casa, você gasta esse dinheiro e aí você faz o quê? Volta para casa, não é verdade? Então, toda vez que um elétron ele ganha energia, ele fica super eufórico, ele fica super excitado e pula para uma camada mais distante do núcleo. Na hora que isso acontece, gente, o átomo inclusive pode liberar luz, tá? Então, depois que ele liberou essa luz, porque ele ganhou essa energia, ele volta para a camada anterior, tá? Só que a mecânica quântica fala uma coisa muito legal. O que acontece? Quando o átomo ganha energia, ao invés dele sair daqui e ir caminhando até aqui, ele simplesmente desaparece da camada K e aparece na camada L sem percorrer esse espaço aqui, ó. Então, gente, ele faz uma espécie de teletransporte. E na hora que isso acontece, os quânticos, né, conseguiram nomear como salto quântico. É uma partícula que está presente aqui, desaparecer daqui e chegar lá. Nessa historinha de você ganhar dinheiro e sair da sua casa, seria a mesma coisa, essa seguinte situação. Sua mãe te deu dinheiro, você ficou super excitado porque ela te deu dinheiro, e você, ao invés de ter que sair da sua casa e ir para a casa do seu colega, você simplesmente vai teletransportar seu corpo para lá. Você sai da sua casa e aparece imediatamente na casa do seu colega com seu dinheiro. Gasta o dinheiro lá junto com o seu colega e volta para sua casa no mesmo esquema. Você desaparece de lá e reaparece na sua casa, tá? Então as pessoas ficam aí falando sobre teletransporte e tudo. De acordo com a mecânica quântica, isso é possível, porém nós ainda não temos uma tecnologia para que isso aconteça. Mas seria muito legal se acontecesse, não é verdade? Então, gente, essas camadas, elas recebem nomes. E aí, nós temos o núcleo aqui, ó. A camada mais próxima ao núcleo é a camada K. Depois nós temos a camada L, M, N, O, P, até a camada Q. Todos os átomos encontrados aqui na nossa tabela periódica, né, que é uma matéria que nós vamos estudar mais à frente, vão obedecer essas camadas. Não existe uma camada pós-camada Q, ou seja, um átomo ele só pode possuir essas 7 camadas, tá? Lembrando que a camada K ela vai possuir um número específico de elétrons, a L também, a M também, mas essa matéria, para você que está aí curioso para saber quantos elétrons possuem em cada camada e qual que é essa dinâmica na eletrosfera, né, qual que é essa dinâmica eletrônica, como que esses elétrons se movimentam, você vai ter que aguardar e assistir a videoaula número 3, beleza? Então, gente, um forte abraço e fique bem.